Agora pedimos também pela Tua palavra que será pregada nessa noite. Nós te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Abramos a palavra de Deus no livro de Abacuque, capítulo 1, verso 12, a partir do verso número 12. Esta será a nossa leitura, encerrando no capítulo 2, verso 20. Abacuque, capítulo 1, melhor dizendo, a partir do verso número 12 até o capítulo 20, capítulo 2, verso 20. 1, 12 a 2, 20. Eu peço para que você fique com a escritura aberta, não feche, porque trata-se de uma exposição da Escritura Sagrada. É importante que você esteja acompanhando com a sua Bíblia aberta. Nós não faremos essa leitura de uma vez, nós leremos no decorrer do sermão. Como se trata de um texto bastante longo, então é mais didático nós fazermos desta maneira. Nós estamos estudando o livro de Abacuque, e nós sabemos que o livro de Abacuque, ele se divide em 2 diálogos, somente isto. O primeiro diálogo nós já vimos, está no capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, quando temos ali a queixa do profeta e temos a resposta do Deus imprevisível, o Deus que não podemos prever. A imprevisibilidade do Senhor Deus se dá por conta da nossa pequenez, da nossa falência. E nesse sentido, o Senhor Deus mostrou para o profeta a maneira como ele iria julgar o seu povo em Judá. E quando o Senhor Deus então termina, encerrando inclusive, mencionando a justiça e o julgamento de Deus sobre os caldeus, quando ele diz no verso 11, então passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. O profeta mais uma vez se levanta para trazer uma segunda queixa diante do Senhor. Ele trouxe a primeira, obteve a resposta, e agora ele traz a sua segunda, onde o Senhor Deus também responderá. Vamos ver então a queixa do profeta, que está no capítulo 1, do verso 12, até o capítulo 2, verso 1. Acompanhe comigo aí na Escritura Sagrada. Abacuque 1, a partir do verso 12, até capítulo 2, verso 1. Diz assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa.
Como nós vimos na semana passada, a queixa é algo que faz parte da vida do crente. O crente de fato pode colocar diante do Senhor a sua oração, as suas dúvidas, mas é claro que isso deve ser feito de maneira respeitosa, isso deve ser feito sem que o penitente ou aquele que ora se coloque mais sábio do que o Senhor. Nós sabemos que existe uma linha muito tênue, muito fina, entre uma queixa santa e uma murmuração pecaminosa. É por isso que nós devemos ter muito cuidado com relação a isto. De fato, a Escritura Sagrada nos mostra, e existe, por exemplo, no livro de Jeremias, existe nos Salmos, queixas que são colocadas diante do Senhor, mas é claro que estas queixas, elas em última instância visam a glória de Deus, enaltecem a glória do Senhor. E aí então surge a dúvida que é colocada diante do Senhor. O problema de Abacuque, como todo o problema das queixas que nós encontramos na Escritura Sagrada, é bom que se entenda isto, essas queixas não são reclamações, não são murmurações, mas não passam de problemas teológicos na mente e no coração. Essas pessoas, elas são colocadas diante de uma questão teológica que elas não podem responder. Então, toda queixa lícita e santa é a indagação ao Senhor Deus quanto à compreensão daquilo que Ele faz. E o problema que o profeta enfrenta aqui, teológico, é um Deus santo e o mal. Como um Deus santo, Ele pode, de alguma maneira, de alguma forma, parecer envolvido com o mal, com uma nação perversa, com a atuação de malvados, pecadores e depravados sobre seus filhos que moram em Judá. Essa é a questão de Abacuque. Abacuque, ele não está reclamando, ele não está murmurando, ele não está extravasando, ele está simplesmente colocando diante do Senhor uma questão teológica e ele aguarda do Senhor Deus a resposta. Se não, vejamos, quando olhamos para o verso 12 até o verso 14, nós vamos encontrar esse problema, esse dilema teológico que ele vive. Ele diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos e não podes ver o mal, a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Veja que a pergunta de Abacuque aqui tem uma expressão que é a expressão central deste livro: o justo. Como, Senhor, podes contemplar? Tu és todo santo. De que maneira podemos enxergar esta soberania, esta santidade, esta pureza? E agora o Senhor está se envolvendo com este povo imundo, este povo que não te respeita, este povo que simplesmente move e age por meio do pecado. Portanto, amados, Abacuque, ele coloca diante do Senhor a sua queixa como um dilema que ele não entende do Senhor Todo-Poderoso. E eu quero insistir mais uma vez: precisamos entender que as queixas dos crentes fiéis colocados diante do Senhor são dilemas teológicos, são problemas insolúveis no seu coração, que não têm resposta e que buscam desesperadamente de Deus a resposta para a compreensão. É por isso que Abacuque, ele vai fazer também uma lista destes pecados. Abacuque diz que aquele povo tinha alegria com a desgraça dos destruídos, está no verso 15. Eles se alegravam com a desgraça daqueles que eles destruíam
reiteradas vezes. No verso 16, ele diz que aqueles maus, aqueles malvados, que se alegravam com a desgraça dos destruídos, também confiavam na sua própria força humana, na sua capacidade de guerra. Eles estavam fiados, estribados, pautados, baseados na sua própria força. E não apenas isso, mas no verso 17, Abacuque diz que, além de eles se alegrarem com a desgraça dos destruídos e confiarem na sua própria força, eles eram assassinos insaciáveis. Portanto, Abacuque vai diante do Senhor e diz: ó meu Deus, ó santo, ó poderoso, tu que és puro nos teus olhos e não contemplas a perversidade, como é que agora tu estás envolvido com aqueles que se alegram com a desgraça dos outros, com aqueles que confiam em si mesmos sem confiar no Senhor, com aqueles que são assassinos insaciáveis? Essa é a queixa, essa é a dúvida do profeta. E de fato, irmãos, nós temos muitas dúvidas diante do Senhor. Não são dúvidas que colocam em xeque a nossa fé e a nossa confiança em Cristo. Mas quantos dilemas teológicos nós temos? E vale ressaltar que este dilema teológico do profeta, assim como os nossos, possuem conexão com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Não é apenas uma discussão teológica idealizada, abstrata, mas é a aplicação da teologia do Senhor. Pai, como é que o Senhor age dessa forma? Como é que nós vivemos essa questão? Responde-nos. E aí então o profeta, no capítulo 2, verso 1, ele se coloca como, ele traz sobre si a figura do atalaia, do vigia. Ele diz: eu vou subir na torre de vigia e vou aguardar o Senhor responder a minha queixa, a minha dúvida teológica. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estarei atento, estarei de olho, para no menor sinal eu ouvir aquilo que Deus tem para me dizer. Essa expressão no capítulo 2, verso 1, mostra que o profeta, de fato, ele considerava o Senhor e a sua resposta. Por isso essa resposta é muito importante para mim, como um vigilante que sobe na torre e nada pode tirar a sua atenção, quando ele fixa os seus olhos para os acontecimentos que são pertinentes à sua atuação como vigilante. O profeta diz: assim eu farei, nada mais me importa, o que eu quero é a resposta do Senhor, eu quero a resposta de Deus para isto, para este dilema. Esse aparente envolvimento do meu Deus todo santo com o pecado, com as mazelas, com um povo imundo. E o que é pior, esse povo que é sujo e imundo, que vem destruir o justo, que vem destruir Judá, os filhos. Que pai é este? Como entender toda essa questão? E aí temos a resposta surpreendente do Senhor. Como sempre. Na primeira resposta, do capítulo 1 até o verso 11, de 1 a 11, Deus mostra que é imprevisível. Nessa resposta do Senhor, o Senhor Deus vai mostrar o quão maravilhoso Ele é. Ou seja, Ele vai mostrar que é o Deus da justiça. Sim, Abacuque, eu sou o Deus imprevisível, mas eu também sou o Deus da justiça, o Deus que é justo, o Deus que todas as obras são atos de justiça, são atos de bondade, são atos perfeitos. A resposta do Senhor mostra ao profeta que Deus, na sua vontade, como diz o apóstolo Paulo, é a vontade perfeita, boa e agradável. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é justo. Tudo que Deus faz é ato de amor, seja amor pelos seus servos, seja amor pela santidade do seu próprio nome. E aí então o Senhor Deus mostra nessa resposta, trazendo o que nós consideramos como o coração de Abacuque. Aqui está o órgão que pulsa
no centro deste livro, quando o Senhor Deus vai fazer um paralelo. Veja, a resposta do Senhor é relativamente simples. O Senhor Deus vai mostrar, porque se Abacuque está preocupado quanto ao paralelo entre Deus e o mal, o Senhor Deus responde ao profeta o paralelo entre o justo e o soberbo. Essa é a resposta do Senhor. A resposta do nosso Deus vai deslizar, vai ser desenvolvida neste tema entre o justo e o soberbo. E é exatamente o que nós encontramos do verso 2 até o verso 5, que diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque o Senhor certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara para o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si as nações e congrega todos os povos. E é interessante como nós veremos, faz isto para cantar um hino jocoso sobre este que se acha o maior do mundo. Veja como Deus inicia sua resposta para Abacuque. Abacuque falou: o justo vai morrer na mão do perverso. É isso que Abacuque diz ao Senhor. Esse é o seu grande dilema, quando ele diz: tu és tão puro de olhos e não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele, quando o perverso mata aquele que é mais justo do que ele. É por isso que a resposta do Senhor vai falar exatamente sobre este perverso, sobre este arrogante e o justo filho do Senhor. É por isso que o Senhor Deus diz: há uma visão, Abacuque, que você precisa entender. Escreve essa visão em tábuas. A expressão literal é escreve em várias tabuinhas. Alguns comentaristas acreditam que essa expressão significa dizer escreva numa tábua grande. Talvez temos aqui o registro, quem sabe, do primeiro outdoor da história. É exatamente isso que o Senhor diz. Escreve em letras garrafais. Escreve para que aqueles que passam correndo ou devagar leiam isto. Este é o coração da profecia. Este é o ponto central. Todas as coisas para os seres humanos decorrem desta visão, desta palavra, desta afirmação. Por isso, o Senhor Deus diz: e quanto a esta visão, pode ser que ela se demore, pode ser que haja aí uma leniência, ou seja, haja um esticar de tempo. Talvez isso não aconteça de imediato como você gostaria, Abacuque, mas vai acontecer. Porque mais cedo ou mais tarde ela se cumpre. Ela vai se cumprir. Por isso, eis a visão, Abacuque. Escreve em letras garrafais para que todos ao passarem leiam e entendam o coração daquilo que se deve entender nessa terra. E o que é essa visão? O que é isso que deve ser entendido? É isso: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé.
Irmãos, a partir daí o Senhor Deus, ele faz um paralelo, onde ele vai ressaltar os resultados desta soberba. Ou seja, o Senhor Deus, ele não está alheio à solicitação do profeta. O Senhor Deus, ele também não mascara a resposta. Ele vai, inclusive, piorar a situação destes que são perversos. Mas nesse sentido, o Senhor Deus vai fazer aqui um cântico. É isso mesmo, o que nós encontramos no capítulo 2, a partir do verso 6 até o verso 20, é uma música imprecatória, poderíamos chamar de um salmo imprecatório. E o que o Senhor Deus está dizendo é que aí há a descrição desse malvado, desse perverso. Quem é esse perverso? E logo em seguida, porque Abacuque está trazendo aqui na estrutura de paralelismos, ele diz: eis o perverso, mas veja o que vai acontecer com ele. Em outras palavras, Deus está respondendo a Abacuque dizendo que ele, todo santo e puro, ele não tem nenhum envolvimento com o mal moral. Deus não peca, Deus não erra, Deus não faz conchavo com o ímpio, com depravados. O que o Senhor Deus afirma é que aquele que de fato é soberbo no seu coração, é depravado na sua atuação, será punido com altíssimo rigor. E é exatamente isso que Deus revela ao profeta. Ele mostra o pecado e depois, em seguida, ele vai mostrar a sua atuação. Esta música proverbial, ela está na estrutura de ais, são 5 ais. A expressão ai no original é algo que é intraduzível, não há uma palavra que seja paralela ao que de fato se usa no Velho Testamento. É por isso que a tradução se dá por essa expressão: ai de você, você certamente vai se dar mal, desgraçado és tu, infeliz és tu. Esse é o peso da expressão. E o Senhor Deus então traz aqui 5 ais, onde ele vai mostrar claramente a atuação do perverso e a atuação de Deus. E repito, o Senhor está falando aqui da perversidade. E como Deus revela estes perversos? Em 5 títulos. Eles eram saqueadores, eles eram malvados, eles eram violentos, eles eram depravados e eles eram idólatras. E diante do saque, da maldade, da violência, da depravação e da idolatria, Deus responde com justiça. Deus é justo. Deus atua na vida deste perverso. Deus aplica a sua justiça sobre aqueles que são arrogantes. É exatamente isso que o Senhor mostra. Por isso, na segunda parte do verso 6 até o verso 8, quando o Senhor Deus revela que eles eram saqueadores, ou seja, eles tinham a prática de extorquir a sua vítima, tirar tudo que a sua vítima tinha, o Senhor Deus diz que estes mesmos saqueadores seriam instrumento de juízo sobre aqueles homens. Verso 6 até verso 8, 6 na segunda metade, diz assim: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que hão de te abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações. Todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade
e contra todos os seus moradores. Abacuque, eu sei, diz o Senhor, que eles são ladrões, são saqueadores e maus, mas saiba que a minha justiça há de imperar, e estes que hoje, com alegria, estão saqueando, estão extorquindo, roubando, retirando indevidamente a propriedade alheia, saiba que estes mesmos povos saqueados hão de se levantar contra eles, e outros povos hão de se levantar contra eles, e é claro, quem levanta os povos é o Senhor Deus, para extorquir, para humilhar, para roubar, para lhe dar a paga merecida do seu pecado. Se eles roubam, o Senhor Deus Todo-Poderoso há de julgá-los e há de puni-los em seu pecado. Do verso 9 até o verso 11, o Senhor Deus mostra a maldade daquele povo, e a ideia é muito simples. O Senhor Deus está dizendo que aquele povo, na sua maldade, constrói casas às custas do sangue das suas vítimas, e que eles constroem as suas casas fortificadas, casas que o inimigo não pode entrar, casas que são consideradas como ninhos de águia, que estão na rocha, na penha, onde ninguém pode alcançar. Mas o Senhor Deus diz: mas eu, o Deus justo, farei inclusive com que esta casa, que é a proteção, que é a confiança deste malvado, esta casa, ela há de se levantar contra o ímpio. O verso 9 até o verso 11, diz assim a palavra do Senhor: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiro. Não adianta, Abacuque, não tem solução, não tem jeito. Mesmo aquilo que lhe é construído para a sua proteção, isto há de destruí-lo. Ele estará no seio da sua casa, no meio da sua casa, achando-se protegido, arrogante, mas a própria casa, as pedras, pensando hoje nas construções atuais, cada tijolo vai dizer: tu és maldito, vais morrer, serás destruído. Todas as vezes que ele passar nos umbrais das portas, ou passar pela porta, melhor dizendo, os umbrais vão gritar: tu estás perdido, vais morrer, Deus há de caçar-te, como uma fera caça a sua presa para te destruir. Não adianta o soberbo achar que está protegido, porque o Senhor Deus levanta a própria proteção contra ele. O terceiro título que o Senhor Deus traz àquele povo caldeu é que era um povo violento, e eles usavam seus escravos para a edificação das suas cidades. Mas o que o Senhor Deus vai dizer é o seguinte: vocês, caldeus malvados, que inclusive tomarão meus filhos para construir suas cidades, estas construções serão levianas. É como se você construísse algo para o fogo, é como se você juntasse, fizesse uma casa bonita, de pau a pique, e alguém viesse com poder e tocasse fogo, e tudo viesse à destruição. Nada do que vocês construíram às custas de sangue, humilhação e vergonha não será destruído pela glória e o conhecimento de Deus. Verso 12 ao verso 14: ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Deus há de manifestar a sua glória, o seu conhecimento, e isso há de destruir a vida do soberbo. É claro, irmãos, que ao olharmos para esta coleção de ais, este entoar imprecatório, nós sabemos que as aplicações dadas aos ímpios caldeus se aplica exatamente ao juízo do Senhor. Aqui não temos apenas ais voltados para os caldeus, aqui nós temos a ação do Senhor escatologicamente. O que Deus está dizendo é que isso há de acontecer com todos os ímpios, com todos os que rejeitam ao Senhor. É por isso que o Senhor Deus aqui, numa afirmação escatológica, diz: o meu conhecimento há de inundar o mundo, e a minha glória há de prevalecer, enquanto vocês serão destruídos pelo fogo. Ah, Abacuque, este é o final do soberbo, este é o final daqueles que se arrogam pelo seu próprio poder, daqueles que me desprezam, diz o Senhor, daqueles que não levam em conta a minha glória. E depois então, o Senhor Deus vai mostrar que aquele povo era depravado, aquele povo se divertia embebedando ou drogando os seus escravos, para que eles ficassem nus, sem roupa, cambaleante, e eles rissem daquilo, trazendo vergonha sobre aqueles que estavam debaixo do seu tacão. O Senhor Deus diz: Abacuque, se eles dão vinho para estes se embebedarem, eles tomarão do meu cálice da ira. Veja só o que diz do verso 15 ao verso 17. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão, ou seja, os seus membros. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita de Javé, do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Abacuque, eu sei que esses perversos, esses soberbos são saqueadores, malvados, violentos e depravados, e agem como se nada estivesse acontecendo. Mas saiba que a vergonha colocada sobre aqueles que estão indefesos diante deste povo, saiba que esta vergonha será a vergonha deles. Se eles dão o cálice para atordoar a mente e levar essas pessoas à vergonha, a mostrarem a sua nudez, eles beberão do meu cálice, eles beberão da minha mão direita, serão obrigados a beber o veneno que não mata, mas que mantém vivo, com o estômago revirando por toda a eternidade. São depravados? Na depravação morrerão. É isso que o Senhor Deus está dizendo. E o último ai, e de fato o Senhor Deus, nós poderíamos aqui dizer que há aqui uma conclusão que abarca tudo aquilo que o Senhor Deus disse. Se eles são saqueadores, malvados, violentos, depravados, é porque eles são idólatras. Eles creem nos ídolos. Eles confiam naquilo que é falso. Eles desprezam o Deus Todo-Poderoso que está assentado no seu trono no santo templo. É exatamente esse o paralelo. Do verso 18 ao verso 20. Que aproveita o ídolo visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda,
E a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Eles são idólatras, Abacuque. Eles confiam em seus ídolos. E eles clamam de maneira tola, incauta, para que esses ídolos se manifestem. Mas estes ídolos permanecerão mudos, inanimados, sem nenhum movimento de respirar, de agir, porque é pedra morta, é madeira morta. Enquanto estes soberbos buscam nos ídolos a sua esperança, eu, o Senhor Todo-Poderoso, reino sobre o universo. Eu, o Senhor, estou assentado no meu trono, no templo. Eu, o Senhor, sou e estou vivo. Por isso, silêncio, universo. Meus amados, quando nós olhamos para esta resposta de Deus a Abacuque, quando nós já vimos o dilema de Abacuque, é como um Deus todo santo e puro pode de alguma maneira estar envolvido com este povo. O Senhor Deus está dizendo: não há envolvimento moral com este povo. Não confunda, Abacuque. Não há nenhum envolvimento moral. Eu não sujarei as minhas mãos por causa deste povo. Usarei, obviamente, a minha soberania para levantá-lo, para ser juiz contra Judá, porque Judá tornou-se perversa, Judá tornou-se soberba, e agora eu levanto este povo para julgar, mas este povo que é arrogante e que me despreza, também será destruído. Irmãos, o que nós temos aqui não é apenas a aplicação do juízo de Deus sobre os caldeus, nós temos aqui o juízo de Deus sobre os ímpios. Eu fico pensando, irmãos nossos, crentes, fiéis, na Venezuela, olhando para aquele presidente, dizendo: Senhor, onde estás? Este homem age sobre nós, nos destruindo. Ó Senhor, onde estás? E aqui está a resposta do Senhor. Eu penso aqueles que são capturados pelo Estado Islâmico, crentes, e eles no seu coração dizem: ó Senhor, meu Deus, onde estás? Parece que não contemplas o sofrimento de teus filhos. Estes têm poder sobre nós, e parece um poder interminável. Tudo que eles fazem dá certo, e eles não têm punição nenhuma. A resposta de Deus está aqui. Aqueles que são explorados, aqueles que são humilhados, aqueles que vivem uma vida de padecimento, pela atuação do perverso, pela atuação do malvado. A pergunta é: meu Senhor, por que eles prosperam? Por que eles crescem? Por que eu só levo chibatada e eles crescem? A resposta do Senhor está aqui. Isso nos faz lembrar a história de Lázaro e o rico. Isso nos faz lembrar a história de Estevão. Isso nos faz lembrar a história dos mártires. Isso nos faz lembrar a história daqueles que sofreram por causa do pecado dos seus compatriotas. Mas o Senhor Deus diz: não,
O ímpio não ficará sem o seu castigo. E aí, irmãos, nós devemos retornar novamente ao coração deste livro, que é o capítulo 2, verso 4. Diante dessa descrição da destruição, da morte, preste atenção na estrutura do livro. Deus fala da morte do ímpio, da destruição do ímpio, daquele que não há de prevalecer debaixo da mão do Senhor. Esse texto duro para eles, não para nós, nós somos do Senhor, para eles, é contrastado com o capítulo 2, verso 4. Eu vou pedir para que você leia comigo o capítulo 2, verso 4, a uma só voz. Leiamos todos. Capítulo 2, verso 4, melhor dizendo. Capítulo 2, verso 4. Todos leiam comigo, por favor. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Amém. Você pode dizer um amém? Amém, Senhor. Amém. O ímpio vai padecer na sua desgraça, no seu pecado, na sua impiedade, mas nós viveremos. Nós viveremos. Nós permaneceremos vitoriosos de pé. Agora, a pergunta é: como? É claro que o termo central aqui é justiça. O justo é justificado. Viverá por sua fé. A justiça, porque Javé é justo. Os elementos que nós encontramos aqui no capítulo 2, verso 4 é o justo, a vida e a fé. O contrário dos soberbos, que são ímpios, morrerão e desprezam ao Senhor. Todos estes ais que nós lemos com gravidade, com peso, não é para nós. Nós não vamos passar por nada disto, porque nós vivemos pela fé. E quando nós pensamos que aqui temos justiça, vida e fé, isso aponta para quem? Quem está aqui presente, brilhando diante dos nossos olhos? É Cristo o Senhor. Você sabia que você, meu amado irmão e irmã, foi salvo e salva por Cristo, por duas atuações do Senhor nessa terra? A primeira atuação é a passiva. Quando o Senhor Deus encarnado, Cristo, Ele se deixa morrer, Ele vai passivamente para a cruz, e ali Ele é morto, e aí a morte que cairá sobre os soberbos, e que deveria cair sobre nós, caiu sobre Ele. A morte que merecemos está em Cristo. Ele padeceu na cruz para que nós vivêssemos. Cristo morreu para que vivêssemos. Mas também existe a atuação ativa de Cristo. Qual é a atuação ativa de Cristo? Ele cumpriu toda a lei. E nós, que somos incapazes de cumpri-la, nele somos justificados. Cristo é aquele que nos justifica pela cruz, e nos justifica pelo cumprimento da lei que Ele realiza para que nós vivamos. Esta visão que Deus dá a Abacuque demorou pela perspectiva do profeta. O profeta não viu a chegada de Cristo. A visão de que
Todos entenderiam que o justo viverá pela fé. Ele tem essa visão, mas talvez o profeta não estivesse compreendendo para quem aquilo apontava para Cristo. É por isso que por 3 vezes esta expressão é repetida no Novo Testamento. Ela é repetida por Paulo em Romanos capítulo 1, 16 e 17, e ali Paulo mostra que Cristo, o conteúdo do Evangelho, é o poder e a justiça de Deus para nos salvar. Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. É tudo fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse é o poder de Deus, o poder que tirou a mim e a você das trevas, da soberba, debaixo da ira do Senhor, e nos coloca como filhos adotados em Cristo. Nós não somos mais soberbos, somos filhos de Deus. Por isso eles morrerão, nós viveremos. Mas em Gálatas capítulo 3, do verso 10 ao verso 14, mostra que a expressão "o justo viverá pela fé" não aponta apenas para a salvação que nos justifica, ou seja, quando nós saímos da condição de ímpios para a condição de justos, mas também em Cristo é a possibilidade de uma vida reta, de uma vida de santidade. Que maravilha! Gálatas 3, de 10 a 14, Paulo diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito. Olha a construção de Paulo: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, aquela que Paulo se referiu no início, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nós somos justos e vivemos pela fé. Mas esse texto ele não se aplica apenas mostrando Cristo, o Salvador, e Cristo que nos move à possibilidade de uma vida reta, mas o autor de Hebreus diz que essa expressão também reforça a nossa esperança. Conversão, santificação por vir, quando aguardamos pela esperança. O autor de Hebreus diz no capítulo 10, a partir do verso 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Lembra do que o Senhor Deus disse a Abacuque? Pode até tardar, mas acontecerá. Todavia, o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma, para vivermos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quando o Senhor Deus diz a Abacuque, com toda clareza,
quando ele diz ao profeta: escreve a visão, grava-a sobre tábuas. Estou em Abacuque, capítulo 2, verso 2. Para que a possa ler até quem passa correndo, meu filho, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se a promessa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Filho, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, o meu justo, viverá pela sua fé. Irmãos, isso significa dizer que ao olharmos para o mundo está de mal a pior, e vai piorar, irmãos. O mundo vai piorar. Um dos continentes que está sendo destruído a toque de caixa é a Europa. A Europa hoje é um antro de igrejas frias, de um povo materialista e ateu. Muitos servos de Deus olham para aquele continente dizendo que a Europa vive um pós-cristianismo, onde é difícil você encontrar ali servos de Deus. Mas não somente a Europa, mas nós temos o último bastião na tentativa de refrear este mal. Outras nações que igualmente serão tomadas pelo pecado e pelo mal. E isto chegará a nós. Aliás, já deu início. E nós olhamos para isto e perguntamos: Senhor, será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena te servir? Será que vale a pena te amar? A resposta do Senhor é: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas tu, meu filho, tu viverás pela fé. Esta expressão é Cristo, na sua pessoa bendita e na sua obra redentora. Eu quero trazer aqui algumas aplicações para a nossa vida, pensando nessa resposta de Deus a Abacuque. Você se lembra? A primeira resposta lá no capítulo 1, o Deus imprevisível. Esta resposta, o Deus justo. A primeira aplicação que eu quero trazer, irmãos, é que não existe dicotomia entre Velho e Novo Testamento, dizendo que Velho Testamento é lei e Novo Testamento é graça. Isto é uma teologia confusa, errada, e que tem levado muitos servos de Deus, não tenho dúvida quanto a isso, a cometerem erros diante do Senhor. Nós estamos vendo aqui a palavra de Deus trazendo uma expressão que é ricamente utilizada no Novo Testamento, e não apenas no Novo Testamento, mas ao longo da história da igreja. Esta frase foi a coroa da preservação do povo de Deus. Ora, dia 31 agora comemoramos o quê? O dia da reforma. Qual foi o texto que inundou o coração e a mente de Lutero? O justo viverá pela fé. Portanto, não existe essa dicotomia. O que existe é uma escritura só, até porque no Novo Testamento, enquanto estava sendo escritos os evangelhos e as cartas, eles utilizavam as escrituras do Velho Testamento para compreender as promessas de Deus sobre a igreja. A segunda aplicação, irmãos, devemos levar sempre as nossas dúvidas e incertezas diante de Deus em oração respeitosa. Nós podemos e devemos fazer isto. Quando somos massacrados, esmagados
quando a desgraça cai sobre a nossa cabeça, quando em segundos a nossa vida muda de direção drasticamente, podemos nos colocar diante do Senhor e dizer: Pai, me ajuda a entender, por que isto? Ó meu Senhor, tem misericórdia de mim. Isso é justo, sempre tendo o cuidado de buscar a glória de Deus nestas indagações santas e respeitosas diante do Senhor, porque nós precisamos também cuidar do nosso coração, para não achar na nossa queixa que somos mais sábios que o Senhor. Por isso vivemos ali nos freios e contrapesos do temor e tremor diante do Senhor, para não afrontarmos a Deus, mas sermos ainda submissos a Ele, ainda que indagando e ainda que trazendo queixa diante do Senhor. Não podemos ser como Pedro, que se achou mais sábio que Cristo, quando em Mateus 16, de 21 a 23 diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, que se achou mais sábio que o Senhor, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tens compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então o nosso coração, que pode e deve colocar diante do Senhor as queixas, as dúvidas, mas com profundo respeito, com temor, para não acharmos que somos mais sábios que o Senhor. Todos os atos de Deus são atos de justiça, de amor. São atos que visam o bem. São puros. Nós é que muitas vezes não entendemos, e respeitosamente podemos colocar isso diante do Senhor. Mas devemos saber, amados, que Deus é soberano sobre tudo. Isaías também tinha essa dúvida teológica, tinha essa dúvida do Deus, como é que fica a soberania do Senhor diante das maldades do mundo. Sabe qual foi a resposta do Senhor a Isaías? No capítulo 45, 6 e 7 diz o Senhor: para que se saiba até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu estou assentado no meu trono, no santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Claro, irmãos, que essa expressão de que o Senhor Deus cria o mal, esse mal não é moral. O Senhor Deus não cria o mal moral. Ele não tem nenhum envolvimento com o mal moral, porque o Senhor Deus não peca, Ele não erra. Mal aqui é aquilo que é mal aos nossos olhos, como uma doença, como uma situação financeira terrível, como uma situação em que somos esmagados. Por vezes, isto advém porque o Senhor Deus é soberano sobre nós. Então nós devemos sim indagar ao Senhor, sabendo que Ele é justo. Devemos temer nesta indagação para não desrespeitarmos ao nosso Deus, e devemos nos lembrar que Ele é soberano sobre tudo. Satanás chegou diante do Senhor e disse: está vendo o teu servo Jó? É assim porque está tudo bem, está tudo tranquilo, os filhos, propriedades, saúde. O Senhor Deus diz: vai lá e toca, só não mata, mas de resto, vá lá. Satanás fez isso. Satanás foi ministro de Deus na vida de Jó. É isso mesmo que você ouviu, irmão.
É isso mesmo que você ouviu. Satanás foi ministro de Deus para o cumprimento da sua vontade, porque o universo não está dividido entre o reino de Deus e o reino do diabo, como se fossem dois exércitos lutando entre si, ou como se Cristo estivesse numa queda de braço com o diabo. Não, tudo está debaixo dos seus pés. Ele é soberano. E precisamos reconhecer isto. Agora, nisto tudo, devemos lembrar sempre que em qualquer circunstância, todos os atos de Deus são santos, justos e bons. É como um servo de Deus, um missionário, em São Paulo. Os irmãos já ouviram essa ilustração, mas eu quero repeti-la. Ele desenvolveu um câncer atrás de um de seus olhos. E era um homem de Deus, um servo de Deus. E aí alguns irmãos foram visitá-lo e diziam: irmão, nós vamos orar para que Deus o cure, porque não é possível isto não pode estar acontecendo com você. Você é alguém tão importante para a nossa missão, para o nosso trabalho. Deus te usou tanto, irmão, então nós estamos aqui para orar para que Deus o cure. E aquele servo de Deus, cheio de dor, olhou para os seus queridos irmãos e disse: amados, podem orar, toda oração é bem-vinda, mas saibam de uma coisa: se vocês orarem e Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se vocês orarem e Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Em qualquer circunstância, todos os atos de Deus, sobretudo sobre seus filhos amados e queridos, são santos, justos e bons. E por fim, irmãos, precisamos lembrar que a justiça de Deus, Deus é justo, Deus não faz arranjo, mas a justiça de Deus, que manifesta a sua ira e a sua cólera, seu ódio, o seu cálice envenenado contra o pecado, que pode ser traduzido por maldição de Deus, foi desviado de você e de mim, porque Deus jogou sobre Cristo. É por isso que Abacuque, ao ouvir o Senhor Deus, e sabendo da sua misericórdia e graça sobre os seus filhos, ele ora dizendo, capítulo 3, diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para
salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres todo o fundamento, traspassas até a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar sobre as ocultas, marchas com os teus cavalos pelo mar e pela massa de grandes águas, ouve-o e o meu espírito se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo e nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Pastor Gessé.